E aí galera, o vestibular tá aí, tu vai gabaritar essa prova, vai sambar na cara da sociedade, porque tu vai chegar lá e verificar que tudo que tá compondo a prova a gente estudou, tu vai ficar bem tranquilo. O vestibular da UFSC é um vestibular que ele quer que o aluno relacione aquilo que ele viu no ensino médio com a realidade. Tanto a realidade da pesquisa, quanto o teu corpo, quanto as questões de saúde. Citologia está sempre presente na célula, fisiologia humana sempre vai trabalhar alguns sistemas, ou em alguns casos a própria histologia humana, e noções de ecologia ligada à evolução, tá? Então a gente vai passar aqui pelos principais conteúdos que podem aparecer na tua provinha, na prova de biologia. Sempre lembrando que a relação entre os átomos formando, lembra que tipo, por mais que seja uma prova bem divididinha dos conteúdos, os átomos ligados formando as moléculas orgânicas e inorgânicas fundamentais para o funcionamento celular, a parte das organelas celulares, formando as células, que formam os tecidos, que formam os sistemas, ter todo esse entendimento que formando o indivíduo tem a questão das relações entre os seres vivos, ter bem clara a diferença entre os filos de todos os seres vivos e a relação que esses seres vivos podem ter para terminar aqui na nossa biosfera, que é a principal parte que vai te pedir, que é a parte habitada da Terra na prova de biologia. Passando rapidamente por citologia, até porque o Geraldo, no aulão dele na revisão, passou por cada uma das organelas e suas funções, principalmente as organelas membranosas, mas essa relação de diferença básica, sempre virão questões básicas, entre célula procarionte bacteriana, todos os seres do reino Monera são constituídos de células procariontes, que significa o núcleo disperso no citoplasma. É o tipo de célula mais simples e a gente tem que entender também que a única organela presente numa célula procarionte será o ribossomo com a função de síntese proteica, né? E aí, Analia, mas e as outras funções celulares, a respiração, a digestão, como é que acontece? Através de enzimas ligadas à membrana plasmática. Então lembra que a célula bacteriana ela é tão diminuta que ela não vai precisar de órgãos celulares para realizar essas funções. Mas, como tudo na célula é proteína, a gente não pode esquecer da função básica das proteínas, aí, consequentemente, a gente vai ter que saber que essa organela, que é o ribossomo que participa da síntese proteica, vai estar lá, né? Também não esquecer que há parede celular na célula bacteriana, só que é uma parede celular feita de peptídeo glicano. Não vamos confundir, tá? A gente acha que só a célula vegetal tem parede celular, mas ela também tem. Na célula fúngica também tem parede celular de quitina. Lembra que a quitina aparece lá no exoesqueleto dos artrópodes. Também temos que saber do plasmídio. Não esqueçam do plasmídio. Plasmídio, material genético extranuclear da célula bacteriana, bastante utilizado na biotecnologia porque ele é o vetor de transformação celular. A gente pega o plasmídio para inserir um gene exógeno e fazer a maioria das técnicas de transgenia. Então é fundamental e para uma bactéria ele participa da reprodução sexual, na parte ali da conjugação, proporcionando a variabilidade genética. Célula animal, vocês já estão super ligados, é fundamental. A citologia sempre vem na prova. Muitas vezes dá uma olhadinha, a gente costuma ver esses desenhinhos das organelas bem desenhadinhas, mas eles gostam de usar fotografias da célula. Então olhe uma fotografia celular, reconhece através da fotografia o que é uma mitocôndria, o que é um lisossomo, o que é um reticulano endoplasmático, porque às vezes vai te mostrar a fotografia, vai te perguntar a função e aí tu tem que saber ali, ficar à vontade, às vezes esses desenhos clarinhos e coloridinhos vão estar só nos livros didáticos, tá? E lembrando que a UFSC quer realidade. E a célula vegetal, né, nossa querida célula vegetal, não pode esquecer das exclusividades da célula vegetal. Parede celular com celulose, porque há várias células, como a gente já falou, com parede celular, com outra constituição. Lembra como os herbívoros obtêm energia? Eles têm micro-organismos numa relação ali de mutualismo dentro do seu aparelho digestório, né? Tem os ruminantes e tem aqueles que é no apêndice ativo para degradar essa parede celular, que é fonte de glicose, porque ela é um carboidrato, um polissacarídeo. Lembrando do vacúolo, que é a bolsa que vai armazenar água para fotossíntese. Não esqueça de fotossíntese. A fotossíntese caiu recentemente, então acho que nessa prova de amanhã não vai estar presente, mas, né?
É saber que é o processo fundamental de manutenção da vida no planeta, porque é através dela que a gente tem a nossa glicose. E os cloroplastos, lembra que a célula vegetal tem plasto. Se for da folha, os plastos terão clorofila e, portanto, cloroplastos, função fotossíntese. Ali, se for, por exemplo, do caule, de armazenamento, vai ser leucoplastos. Aí tem o amiloplasto, que armazena amido, vai ter o proteoplasto, que armazena proteína, o oleoplasto, que armazena lipídio. Lembrando da diferença também, lipídios vegetais, óleos, lipídios animais, gorduras, tá? E aí, meus amores, uma aposta muito forte para a prova de vocês é vírus. O que acontece, meus amores? Temos aí a questão do reaparecimento de algumas doenças que tinham sido erradicadas no território brasileiro. E elas todas que estão reaparecendo ou com risco de aparecer são virais. Então, entender uma estrutura básica de um vírus não é celular. Ele é um parasita intracelular obrigatório, não tem metabolismo próprio, precisa invadir uma célula hospedeira e ele é formado sempre de proteína e material genético. Há vírus formados de RNA, há vírus formados de DNA, há vírus com os dois, raramente, e o famoso vírus HIV. Os índices de HIV estão altíssimos nos últimos tempos, há tratamentos bastante eficazes, há profilaxias após o contágio e agora o Brasil está com uma evolução de uma profilaxia para prevenir o contágio, que inclusive em Santa Catarina tem um posto em Florianópolis que já está com esse tratamento que é o PrEP. Então é legal ir para uma informação super atual, você não é obrigado a saber disso, mas ele vem te apresentar informação e tu tem que entender que o HIV é um retrovírus, como que ele age, né? Ele produz a transcriptase reversa, aliás, ele tem essa proteína que faz com que um vírus de RNA dentro da célula hospedeira produza uma molécula de DNA. Essa é a especificidade aí que pode vir na tua prova em relação ao HIV. Não esquecer do sarampo, que também, lembrando que nunca a gente pode relacionar que o sarampo está relacionado com a imigração. Lembra, você talvez tenha até essa alternativa lá, mas o fato é o vacilo que a gente deu nas campanhas de vacinação pela doença estar erradicada. Então tem que ter também essa análise crítica na prova. E além disso, a poliomielite, paralisia infantil, que é uma doença extremamente perigosa, porque ela causa paralisia de um dos membros, né? E afeta o crescimento da criança, às vezes pode levar até o óbito, e que também está erradicada, existem riscos aí devido à falta das campanhas de vacinação, né, de maneira efetiva. As doenças bacterianas, DST sempre, né, porque as pessoas estão com uma vida sexual sem o uso de preservativos e a UFSC gosta de lembrar disso, de falar de sistema reprodutor e de falar de prevenção. Então saber que gonorreia é bacteriana, que sífilis é bacteriana, do HPV que é viral, que causa o câncer de colo do útero. Então dá uma olhadinha aí nas DSTs, identificar o que é viral, tricomoníase, que é a única causada por protozoários, né? Então tem que ficar ligado. E a vacinação, o que é uma vacina? O antígeno atenuado, que estimula os linfócitos a produzir anticorpos específicos, essa relação aí da imunidade, e a vacinação é uma aposta que há bastante possibilidade de cair. Citologia na prova da UFSC é um tema recorrente, saber a diferença entre mitose e meiose, que acontece nas células somáticas de seres pluricelulares, os períodos, prometa a Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase, uma célula mãe forma duas células filhas, antes do intervalo de crescimento, que é o intervalo mais demorado, né? Que é dividido em G1, S, G2, com síntese proteica. Lembra que a célula tem que crescer tudo e pá, se dividir depois, né? E duplicar o DNA também na intérfase. Então a gente tem que ter essa noçãozinha aí. E a meiose, saber que é para formar células gaméticas, né? No caso do homem, é na espermatogênese nos testículos, e no caso da mulher, é na ovulogênese ou ovogênese nos ovários. Lembrar, meus queridos, que uma célula mãe forma 4 células filhas e é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 2 é muito parecida com a mitose, né? E a meiose 1, a especificidade, dá uma olhadinha lá na prófase, que acontece aí o crossing over ou permuta gênica, que é para gerar variabilidade genética. Dá uma olhadinha aí com cuidado, se tu não lembra dos períodos da prófase 1, dá uma olhada que vale a pena, é uma das apostas.
Meus queridos, componentes celulares, o início da biologia. Antes da gente falar de célula, de organela, a gente estudou isso daqui. Componentes inorgânicos, componentes orgânicos. A função da água e dos sais minerais, bastante recorrente, mas principalmente carboidrato. Quem foi meu aluno sabe, glicose, tu tem que saber a função da glicose, alimento celular, é a base da respiração celular. Se não há glicose, não há produção de energia. Participa a respiração celular, participa a glicose fundamentalmente e o oxigênio para produzir ATP. Uma glicose forma 38 ATPs, monossacarídeo pequenininho não é quebrado fora da célula. Os mono formam os polissacarídeos. Polissacarídeo de reserva dos vegetais, o amido que a gente vai lá e usa como fonte de glicose, né? Os lipídios, que são as gorduras nos animais, os óleos nos vegetais. Proteína, não preciso nem dizer a importância. Caraca, não esquece, enzima é um tipo de proteína. Então a proteína não é só o tijolo da célula que forma a estrutura celular, mas a enzima faz tudo funcionar na célula. Então, enzima é funcionamento, então ela é o tijolo e o funcionamento, então sem proteína não existe célula. As vitaminas, às vezes cai uma decorebinha, cada vitamina, qual a função no organismo, e os ácidos nucleicos, né, RNA e DNA, que é a base da vida, saber os 3 nucleotídeos, grupo fosfato, bases nitrogenadas que formam o código genético, e os açúcares, né, que dão o nome ao DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico, e entender fundamentalmente a participação deles na síntese proteica. Lembra lá que o DNA está dentro do núcleo, ele abre uma bolsinha, forma uma fita de RNA mensageiro no processo de transcrição. Esse RNA sai do núcleo, vai até o ribossomo, se conecta e acontece a tradução, em que o ribossomo atrai o RNA transportador que está carregando os aminoácidos, que é o que formam as proteínas. O código genético é responsável, vindo lá do DNA, pelas nossas proteínas. Então a principal função do DNA é comandar a síntese proteica, como consequência a hereditariedade e o controle celular. Amores, ecologia pode ser que apareça os conceitinhos básicos, né, que tu tem que saber: conjunto de seres vivos forma uma população, por várias populações, comunidade, a comunidade com os fatores abióticos, que é a mesma coisa que biótopo, formam os ecossistemas. Conjunto dos ecossistemas, a gente tem a biosfera. Entender, galera, os biomas, principalmente os brasileiros, é uma matéria lá da geografia, mas pode aparecer aqui relacionado. E, sem dúvida nenhuma, sempre na ecologia, as relações ecológicas, aquelas que são harmônicas, as desarmônicas, saber cada uma delas, intraespecíficas, dentro da espécie, interespecíficas, espécies diferentes. E aí saber mutualismo, harmônica e inter, o que é? Os dois se beneficiam, um depende da outra. Simbiose, a mesma coisa. Comensalismo, um se beneficia para o outro é indiferente. Parasitismo, que é desarmônica. Todas as doenças causadas por bactérias, causadas por protozoários, por vermes, as verminoses que podem cair, são um exemplo de parasitismo. E os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, tu já tens que nessas alturas do campeonato, se tu não lembra de um detalhezinho, dá uma olhadinha agora, né? Transformação do nitrogênio em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, para a planta absorver. Depois as plantas e os animais, elas se decompõem, devolvem a amônia para o meio ambiente, vêm as desnitrificantes e reabastecem esse gás nitrogênio. Tem que saber porque é complicadinho, seleciona, não é todo mundo que sabe e pode ser uma questão que tu vai acertar. E os ciclos do carbono, do oxigênio e da água estão relacionados à ecologia, estão relacionados ao meio ambiente e aos principais problemas ambientais, como agravamento do efeito estufa, aqui na questão do ciclo do carbono, como a questão do buraco da camada de ozônio no ciclo do oxigênio e principalmente da poluição da água, que principalmente as fontes de água potável estão cada vez menores, e essas questões ambientais, a UFSC, que ela quer que o vestibulando seja ligado e tem até uma análise crítica sobre isso. Em relação à evolução costuma cair sempre junto com zoologia. A zoologia, ele não quer que tu saiba simplesmente uma decoreba das características de cada filo. Eles querem que tu entenda como que os filos foram surgindo evolutivamente. Teve lá a origem da vida, a teoria, um antepassado comum, um ser vivo microscópico, e foi se desenvolvendo, e sempre na zoo é assim:
qual a característica que esse ser tem que o anterior não tinha. E aí fica ligado sempre a evolução em relação a Zou, e tu vai ter que, agora esse ser vivo tem um sistema circulatório, o anterior não tinha. E é essa relação. Genética, o professor Cabeça vai falar com vocês, falou bastante sobre isso também, e aqui no aula ele vai falar, mas tem que saber a genética da UFSC, que costuma cair questões que não são normais, tipo, não é a primeira lei de Mendel, mas aquelas, por exemplo, das heranças ligadas ao sexo, restrita ao sexo, né? Lembra da hipertricose, que é uma herança restrita, somente os homens têm, porque está no cromossomo Y, da calvície, que é influenciada, que os homens têm mais devido à testosterona, mas não está em nenhum cromossomo sexual. As questões de sangue, gente, tanto de doação, quanto de contaminação através das doenças, quanto da questão genética, né? Quem é que é o dominante, quem é o recessivo, o O é o recessivo, o A e o B são codominantes, então saber essa relação, e o daltonismo também aqui com a hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo, tá? Então a genética sempre vai para aquele caminho que a gente não é o óbvio, né? Um linkage, às vezes pode vir ou não, que é também aquela questãozinha que vai selecionar porque não é todo mundo que viu. E aí, meus amores, tu tá pronto, tu tá preparado, tu sabe tudo. Fica com calma, fica tranquilo, tem sempre questões que são fáceis, né? A maioria da prova são questões médias, que com raciocínio e interpretação se pode chegar a muitas conclusões, e sempre vai ter uma ou duas que precisam um pouquinho mais de conhecimento profundo, tá? A biotecnologia sempre tem que saber o que é transgenia, o que é clonagem e a questão dos testes de paternidade aí, como que é feito, tá bom? Vai com tudo! Gabarita, e a gente se vê na UFSC. Valeu?